Oi, oi, minha gente. Bom dia para todo mundo. A gente vai continuar falando de frequência absoluta, frequência relativa, vendo aquelas tabelinhas. E hoje, com um diferencial que a gente vai falar um pouco de gráficos de coluna e histograma, tá? E a diferença dos dois. Então, vamos para o primeiro exemplo aqui, que é um exemplo de um histograma. Nessa tabelinha aqui, ela é referente à altura de um grupo de alunos, tá? Então, essa primeira linha aqui representa a altura dos alunos que variam de 1,40 m até 1,49 m, né? Já que aqui está aberto. A gente tem um total de 6 alunos, né? Que variam nessa altura aqui, entre esses dois valores. A gente tem um total de 10 alunos que variam de 1,50 m até 1,59 m, 12 alunos que variam de 1,60 m a 1,69 m, e assim sucessivamente até a gente completar a altura máxima aqui, que vai de 1,89 m, tá? Então aqui são a quantidade de alunos, né? Se a gente for somar todos esses valores aqui, que a gente chama de frequência absoluta, né, a gente vai ter 40 alunos, e aqui a frequência relativa, né, referente à porcentagem. A gente já sabe fazer isso, né, para a gente descobrir a porcentagem referente a esse intervalo aqui dessa altura. Eu vou pegar 6, dividir pelo total, que é 40, vai dar 0,15, né, multiplica por 100 para eu converter para porcentagem, vai dar 15%. 10 dividido por 40, ó, vai dar 0,25, que é a mesma coisa que 25%. 12 dividido por 40, 30%, e assim sucessivamente até a gente completar toda a frequência relativa aqui. Para eu construir esse histograma, basicamente, primeiro deixa eu falar o que é histograma. Nada mais é do que um gráfico, assim, ele parece com um gráfico de coluna, só que aqui a gente só tem valores quantitativos. O que isso quer dizer? Em forma de intervalo, tá? Então, olha só o que acontece nesse primeiro aqui, ó. Ele é referente à frequência absoluta, que é essa primeira coluna aqui, tá? Então, essa primeira aqui, ó, essa primeira coluna, ele está tratando da altura que varia de 1,40 m a 1,49 m, né? Então, ele está aqui, ó. Esse aqui de 1,50 m a 1,60 m. Uma coisa importante, gente, aqui a altura ele está falando que tem 100 centímetros. Ele deixou isso bem especificado aqui no enunciado. Só que na hora que eu fui fazer a tabela, eu acabei botando em metros, tá vendo? Botei 1,40, olha. Então, ignorem essa vírgula, tá? É de 140 a 150, 150 a 160, tá? Então, ignorem essa vírgula aqui que eu botei errado. Então, aqui, ó, 140 a 150, né? Referente a essa primeira linha aqui, a gente tem um total de 6, né? Essa segunda coluna aqui é 150 a 160 a 159, né? Que tem um total de 10, já seria essa segunda coluna aqui. Terceira aqui, 1,60 a 1,70, 1,70 a 1,80 aqui, e a última aqui, 1,80 a 1,89, bem aqui, tá? Quando a gente está falando agora desse eixo aqui que a gente tem na vertical, a gente vai botar os valores referentes à frequência absoluta, tá? Os valores que a gente tem aqui. Lembrando sempre colocar em ordem crescente. O menor valor que a gente tem aqui é 4. E o maior valor que a gente tem é o 12, tá? Então eu vou botar 4 como o menor valor, depois o 6, 8, 10 e o 12. Ó. Botei aqui, tá? A quantidade dos alunos que a gente tem aqui. Lembrando sempre também uma coisa importante, eu botar sempre equidistante esses valores, tá? Lembrando que é o zero, né? Então, a mesma distância do zero tem que ter para o 1, mesma distância para o 2, 2 para o 3, tá? Tem que botar a mesma distância entre eles para que esse gráfico fique certinho. Aí, aqui, de 1,40 m a 1,50 m, se é a primeira coluna aqui, ele tem que chegar a 6, né? Então, a altura dele aqui vai chegar a 6 alunos. O segundo aqui, 1,50 m a 1,59 m, tem que chegar a 10, né? Vai chegar aqui até no 10, tá vendo? Terceira, o 12, né? Então, a terceira aqui ó, vai chegar até no 12. E assim sucessivamente a gente vai completar esse histograma. Beleza? Então, esse aqui é o histograma de frequência absoluta. A frequência relativa é a mesma coisa em relação ao nosso eixo horizontal, tá vendo? Aqui está se tratando também ó, da altura, intervalos das alturas. E aqui eu vou botar a porcentagem, né? Frequência relativa em relação à porcentagem. Vou botar aqui em ordem crescente também, ó. O menor valor que a gente tem aqui é 10%. E o maior valor que a gente tem aqui é 30%, né? Então, o maior está aqui e o menor está aqui, ó. 10% a gente está falando da altura que varia de 1,80 m, 180 centímetros, né? Tá em centímetros, a 190 centímetros. Então, seria esse último aqui, ó.
tá? O primeiro aqui, ó, 140 centímetros a 150, a gente tem 15%, né? Então, ele vai chegar aqui no 15%. 25% já é o segundo, ó, então ele vai chegar aqui no 25%. O terceiro é o 30%, vai chegar assim. A gente vai completar tudo, tá? Então, esses dois aqui são os nossos dois histogramas referentes à frequência absoluta e frequência relativa da altura desses alunos, tá? Lembrando que histograma é sempre referente a esse tipo de intervalo quantitativo. A gente só vai ver números, tá? Tanto no eixo X quanto no eixo Y, no eixo da vertical e no eixo da horizontal. Quando a gente está falando de gráfico de colunas, a gente já vai falar desse segundo exemplo aqui, ó. Durante uma hora foram anotados os veículos que passaram pela rua e foram obtidos os seguintes dados. Aí que a gente tem um monte de letra, tá vendo? Aí ele está falando que cada letra dessa aqui representa um tipo de veículo, ó. O M representa moto. Então, tudo, a quantidade de M's que a gente tem aqui, ó. 1, 2, 3. Na hora que a gente somar isso aqui, a gente vai ter a quantidade de motos que passaram nessa rua durante essa uma hora. C representa o caminhão, tá? B, bicicleta, a ambulância e o T representa o carro. Então, na hora que a gente for contar isso aqui, uma coisa importante. Aqui eu não escrevi no enunciado, mas esse probleminha aqui, esse exercício está pedindo para a gente construir a tabela de frequência absoluta e frequência relativa e fazer também o gráfico de colunas, tá? Então, a gente vai fazer os dois. O gráfico de colunas em relação à porcentagem. Então, aqui, olha só, a primeira coisa que a gente faz é a tabelinha, então, né? Ó, tipos de veículo, moto, caminhão, bicicleta, ambulância, tá tudo aqui. Aqui a frequência absoluta, né? A quantidade que a gente tem de cada um desses veículos. Moto, se a gente for somar aqui, a gente vai encontrar 5 M's, então 5 aqui. Caminhão é 3, bicicleta é 5, e uma ambulância é 4, e o carro aqui a gente tem 28, que é o maior número, tá? Somando isso aqui tudo de frequência absoluta, a gente vai encontrar um total aqui de 45 veículos. Na segunda coluna aqui, frequência relativa, né? Para encontrar a porcentagem, 5 dividido por 45, 11,1%. 3 dividido por 45, 6,7%. 5 dividido por 45, 11,1%. E assim até completar tudo. Então, essa aqui é a tabelinha que ele pediu. Tá aqui, tá ok. Vamos agora construir o nosso gráfico de colunas, tá? Por que é um gráfico de colunas, não um histograma, ó? Tá vendo aqui, ó, que a gente já não tem intervalos, a gente só tem aqui, ó, essa coluna representa motos, caminhão, bicicleta. Como a gente não tem intervalo, isso aqui é um gráfico de colunas, tá? Mas a forma de montar é igual, assim, é muito parecida com o nosso histograma. Então, vamos lá, ó. Primeira coluna, moto, né? Ele botou a descrição aqui, ó. Segunda aqui, caminhão, bicicleta, ambulância e carro. E aqui a gente vai botar a porcentagem, a nossa frequência relativa, ó, em ordem crescente, né? Lembrando sempre de botar os valores equidistantes, a mesma distância proporcional bonitinho ali. O menor valor que a gente tem é 6,7, ele está aqui, ó. Depois tem 8,9%, depois 11,1% aqui, que ele repete aqui duas vezes, né? E o último valor e maior de todos é o número de carros, que é 62,2%. Ele vai estar mais aqui para cima, tá? Então, aqui, ó, moto, 11,1%. Então, nossa primeira coluna aqui tem que chegar até o 11,1, né? Ele tem que estar na mesma linha aqui na horizontal. O segundo aqui, que é caminhão, 6,7. Então, ele vai estar aqui mais para baixo, ó. Aqui é bicicleta, né? 11,1 também. Então, ele vai estar na mesma altura da moto, tá vendo? As duas colunas têm a mesma altura. Ambulância, 8,9. Ele está aqui, ó. E o último, que vai ser a coluna mais alta, que é a coluna de carros, 62,2%, já vai estar aqui em cima, tá? Então, esse daqui é o nosso gráfico de colunas, tá? Lembrando aqui, ó, eixo horizontal, tipo de veículos, né? Aqui. E o eixo que a gente tem na vertical é a frequência relativa, porcentagem, tá? Nossos exercícios vai ser basicamente parecidos com esse daqui, tá? Não tem muita diferença, não.